Olá, caríssimos alunos, como vocês estão? Alunos do segundo C, alunos do segundo E. Hoje a nossa aula é sobre a prosa romântica. E o que é a prosa romântica? São os romances, os primeiros romances escritos aqui no Brasil. Lá no século XIX, a partir de 1843, quando surgiu o primeiro romance escrito aqui no Brasil. Então, a princípio, os romances eram escritos em folhetim. E o que é isso? Eram publicados em periódicos, em jornais. Quer dizer que o autor, o escritor, todos os dias escrevia um capítulo e publicava no jornal. Então, as pessoas liam periodicamente cada capítulo até terminar. Quando terminava um, começava outro, não é? Então, era o entretenimento da classe média alta, não é? E, digamos assim, das pessoas alfabetizadas da época, que eram poucas. Poucas pessoas naquela época tiveram acesso à educação, só quem detinha o poder. Então, esses periódicos começaram em 1843, né? Alguns consideram esse como o primeiro romance, outros consideram A Moreninha como o primeiro romance, em 1844. Esse que eu não falei o nome é O Filho do Pescador, como o primeiro romance escrito no Brasil em 1843. Quem escreveu? Teixeira e Souza. E esse romance fala sobre o quê? Fala sobre um relacionamento entre Laura e Augusto. Tudo começa com um naufrágio na praia de Copacabana, olha só, tudo no Rio, não é? Na praia de Copacabana. E Augusto salva Laura e se apaixona perdidamente por ela, não é? E aí começa essa trama amorosa. Não vou contar o final dessas histórias para que vocês tenham curiosidade de pesquisar e ver como é o final, ok? O outro romance é A Moreninha. A Moreninha é escrito em 1844, no século XIX. Esse aí é o romance mais conhecido e tido como o primeiro romance escrito no Brasil. Mas eu estou citando os dois para que vocês tenham conhecimento, não é? A Moreninha retrata também uma história de amor. Tudo começa num sarau, não é? Um sarau na ilha de Paquetá, onde jovens se encontram. Era a diversão da época, os saraus. Hoje é seresta, não é? Hoje a juventude gosta de seresta. Mas os protagonistas, digamos assim, a Moreninha, Dona Carolina, não é? Ela conheceu o seu grande amor ainda criança, numa praia e numa tarde, não é? E lá eles juraram se casar quando fossem mais velhos, é claro. E anos depois eles se reencontram nesse sarau. Mas eu também não vou contar o final. Será que eles ficam juntos? Ou eles terminam o relacionamento e cada um, não é? Vai viver sua vida de outra forma. Leiam, pesquisem que vocês vão saber o final, certo? Mas eu quero falar também a origem da palavra romance. De onde veio essa palavra? Veio do latim, não é? Nossa língua portuguesa tem como mãe a língua latina. Romance veio do latim, da palavra romanço. Na era medieval, romanço era tida como a língua dos povos conquistados pelo Império Romano, não é? Então, a língua falada por esses povos aí conquistados pelo Império Romano era o romanço. A partir do século XVIII é que a palavra romance passou a ter o significado que conhecemos hoje, não é? Do romance. Então, o primeiro romance, O Filho do Pescador, 1843.
de Teixeira e Souza. O segundo romance, tido como o primeiro romance escrito no Brasil, A Moreninha, 1844. Esses foram os romances que deram início à prosa romântica no Brasil. E você, quantos romances você já leu? Nenhum? Se não leu nenhum, ainda há tempo. Leia, vá à nossa biblioteca, não é? Solicite um romance e leia. Faz bem, é cultura, é conhecimento. A literatura nos mostra como viveram os nossos antepassados, os costumes, não é? As mazelas e tudo mais. Na prosa romântica, quem se destaca, não é, o principal escritor desse período aí, do final do século XIX, é o escritor José de Alencar. Eu já citei Teixeira e Souza, já citei... não disse o nome do escritor da Moreninha, não é? Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo escreveu A Moreninha, ok? E José de Alencar é o principal escritor dessa fase romântica do Brasil. Ele é considerado o escritor múltiplo. Por que o escritor múltiplo? Porque ele escreveu diversos tipos de romances. Por exemplo, ele escreveu romance histórico, não é, que retrata uma parte da história, não é, do período em que ele viveu, no romance As Minas de Prata. Ele escreveu além dos romances históricos, do romance histórico de José de Alencar, As Minas de Prata, ele também escreveu romance urbano, romance regionalista, romance indianista. Por isso que ele é o múltiplo, é o cara, não é aquele que realmente escreveu muitos romances de diversos tipos. E, diga-se de passagem, ele é nordestino, viu? É um grande nordestino, para quem não sabe valorizar o que o Nordeste tem. Então, eu já falei do romance histórico, As Minas de Prata, os romances urbanos. O que retratam esses romances urbanos? Retratam a vida da sociedade, seus amores, suas intrigas, não é? Sua cultura, como vivia a sociedade da corte do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, e suas tramas amorosas. Ele escreveu diversos romances urbanos, A Pata da Gazela, Senhora, A Viuvinha, 5 Minutos, Lucila. Então foram vários, eu já li vários também, passei minha adolescência e juventude lendo Machado de Assis e José de Alencar. Eu vou comentar só 2 desses romances, são muitos, né? Para o vídeo não ficar extenso. Então, 2 romances urbanos. Senhora, que é o romance do interesse, né? Da sociedade, do casamento por interesse. Então, Fernando Seixas e Aurélia eram namorados, noivos, não é? Só que a Aurélia era pobre, não tinha dote, porque naquela época tinha que ter um dote para casar, a mulher tinha que ter um dote, né? Tinha que comprar o marido. Hoje não é muito diferente não, né? Porque o homem está em falta. Então, o Fernando precisava cuidar da mãe e da irmã e ele não tinha, né? Não tinha dinheiro para isso. Então, terminou o romance, o noivado com a Aurélia, não é? E noivou com uma moça que tinha um dote para dar uma boa vida a ele. Mas, por ironia do destino, a Aurélia recebe uma herança de um parente que havia morrido e fica rica. Para se vingar de Fernando Seixas, o que é que ela faz? Ela compra Fernando, compra o marido e casa com ele. Só que esse casamento é um casamento de aparências, não é? Eles não vivem bem, são muitas intrigas. E por conta disso, depois de muito tempo, Fernando resolve trabalhar
juntar o dinheiro para devolver o dinheiro do dote, da compra, não é que ele foi comprado, devolver a Aurélia. E aí, ao final do romance, o que é que acontece? Ela se ajoelha aos pés dele, o pede perdão e diz que o ama, não é? E aí termina esse romance como um final feliz. O outro romance que eu vou citar, Lucila, não tem final feliz. Lucila é a prostituta mais famosa da corte. A cortesã, a grande cortesã do Rio de Janeiro. Mas por que foi que Lucila se tornou prostituta? Por conta da doença dos pais. Os pais estavam doentes, ela tinha uma irmã também. Só que eles não tinham condições, não é, de ir ao médico, de comprar os remédios. E aí um vizinho lhe faz uma proposta dela ter um caso com ele, né, ter um relacionamento sexual com ele, para que ele possa pagar os remédios para a saúde da família. Ela aceita essa proposta. Só que depois, quando os pais ficam sabendo, ela é expulsa de casa, não é? Ela é odiada pela família e se torna a grande cortesã. Paulo, um estudante de direito, a conhece, né? Vai para o Rio de Janeiro para seus estudos e começa a frequentar a casa de Lucila, né? A casa onde ela recebia os homens, onde ela tinha mulheres, não é? Onde aconteciam as orgias, digamos assim. Eles se apaixonam, mas infelizmente não ficam juntos, porque primeiro a sociedade não aceita, não é, a redenção de Lucila, e depois ela perde um filho, que ela é engravida de Paulo, perde esse filho e morre. Não é, morre por conta desse aborto, pois ela já tinha feito vários abortos, afinal ela era uma prostituta. Não é um romance de final feliz, não é? Então citei aí 2 romances românticos, um com final feliz e um não com final feliz. Então, romance histórico, romances urbanos, não é? Narrei aí 2 romances urbanos. Quero lembrar que O Filho do Pescador e A Moreninha também são romances urbanos, não são de José de Alencar, não é? Mas são romances urbanos. José de Alencar também escreveu romances indianistas, mostrando assim o índio como um homem puro, como um herói, não é? Para representar o povo brasileiro, visto que o homem branco havia se corrompido pela sociedade, não é? Então o índio agora representava o homem puro, não é? O homem digno, não é? De ser brasileiro. E aí ele escreveu Iracema, o Guarani e o Birajara. Então vou comentar, não é um breve comentário para não demorar muito. O Guarani é um romance no qual ele retrata a história de Peri e Cecília, não é? Peri é um índio, um herói que salva a vida de Cecília e se apaixona, não é? Ele a chama de Ceci. Então Peri e Ceci, só que é um amor impossível, não é? Porque ele é um índio e ela é uma moça branca, não é? Então não havia como esse romance se concretizar. No outro romance indianista, Iracema, a Índia dos Lábios de Mel, José de Alencar retrata o romance entre Iracema e Martim. Iracema, uma índia, e Martim, um português, um homem branco, não é? Iracema era filha do Tupã e não podia casar, não podia ter relações sexuais, ela tinha que permanecer virgem. Mas ela se apaixona por Martim, não é? E quebra esses votos aí de virgindade até a morte. Então ela engravida dele, não é? E nesse romance, na verdade, José de Alencar quer retratar, é uma lenda, não é? É uma lenda na qual ele retrata a origem do Ceará, não é? Na pessoa de Iracema, a Índia, e o português, Martim. Então, é a origem do Ceará, não é? Visto que ele é nordestino do Ceará, ele quis homenagear aí o Ceará com essa lenda
contando a sua origem, né? Romance histórico, romances urbanos, romances indianistas. Agora vem o quê? Romances regionalistas. O que é que José de Alencar retrata nesses romances regionalistas, minha gente? São romances que retratam um pouco da cultura, do folclore, não é, de como viviam determinadas regiões do Brasil. Então ele retrata, não é? Mostra conhecimento das regiões do Brasil por meio dos seus romances. Qual foi o romance regionalista? Porque são tantos que eu esqueço. O gaúcho, o tronco do ipê, o sertanejo. Então ele né, demonstra nesses romances aí coisas da geografia, da cultura, do folclore das diversas regiões do Brasil. Então, como vocês viram, realmente o escritor José de Alencar é um homem múltiplo. Ele escreveu diversos romances e olhe que eu já li bastante José de Alencar. Excepcional a obra dele. Então, quem ainda não leu nenhum romance, não perca tempo, não é? Vá à escola, procure um romance para ler. Se não tiver José de Alencar, escolha outro escritor. Ler romances é conhecimento, é ter conhecimento, é cultura, não é? É preencher o seu intelecto de coisas boas, não é? De coisas necessárias para a sua vida. Todo este conteúdo que eu falei, vocês podem encontrar no livro. Eu anotei aqui as páginas, eu deveria ter dito logo no início do vídeo, mas me esqueci. Então, da página 100 até a página 107, da página 120 até a página 132. Repetindo, a prosa romântica, vocês vão encontrar no livro, podem ler com calma em casa, da página 100 até a página 107, da página 125 até a página 132. Leiam com calma, não precisa de afobamento, ok? Vou enviar uma atividade em PDF, vocês vão anotar tudo no caderno para apresentar no retorno. E no final da tarde ou amanhã, não, eu vou deixar para terça-feira, porque eu sei que vocês devem estar com muitas atividades dos outros professores. Aí eu passo hoje uma atividade em PDF sobre a prosa romântica e farei a correção na terça-feira, ok? Obrigada pela atenção, né? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima semana, se Deus quiser.